Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aula de física e o nosso assunto de hoje é torque ou momento de força. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso? Se não, é hoje. Bem, para poder ilustrar a ideia, nós temos aqui uma situação muito comum em nosso dia a dia, que é um pneu furado. Quem nunca já trocou ou viu seu pai trocando ou alguém? O que nós devemos fazer? Pegar uma chave chamada chave de roda para que a gente desparafuse, esses parafusos do pneu para poder trocá-lo. Agora, esta chave de roda, se eu não tivesse, eu conseguiria tirar com a mão? Não, né? Se eu tivesse uma chave, mas este braçozinho que ela tem tivesse quebrado, ela só tivesse um comprimento, eu conseguiria desparafusar? Não, né? Então fica claro que este braço ajuda. Então, para entendermos a funcionalidade, de ter este braço alongado ou mais curto, ou uma chave que chamam de X, ou cruz, enfim, a finalidade deste comprimento é o assunto da aula de hoje. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais? Vem comigo para esta aula. Bem, galera, então aqui funciona o seguinte: a chave, quando a gente tem um braço muito longo, permite que por meio de uma força que nós façamos, eu consiga girar facilmente, então, o parafuso que está ali preso, já que nós produzimos sobre a chave um efeito denominado torque, ou momento de força, que é a capacidade que uma força tem de produzir rotação em um corpo ao longo de um eixo, ok? Então a ideia é essa: quanto mais longo nós temos o braço, mais fácil é para girar. O mesmo cabe para a questão da porta, a maçaneta. Quanto mais longe do eixo ela estiver, mais fácil é para você abrir. Então o efeito que nós temos, seja na maçaneta, seja na própria porta, seja na chave de roda ou até mesmo numa chave de boca, é esta situação de a gente aplicar uma força e produzir um giro. Isso é chamado de torque. Bem, vamos colocar aqui então a definição e uma figurinha mais fácil para compreender. Bem, a definição que nós temos aqui para momento, então, fica assim, uma grandeza vetorial que mede o efeito de rotação de um corpo. Como eu disse ali, na nossa primeira abertura, ali na figura do carro, que seria a capacidade que uma força tem de produzir rotação. Então, essa capacidade a gente também pode entender como momento, porque fica simples de enxergar que é a força que acaba produzindo essa rotação. Porém, a gente tem que ver como esta força está aplicada. Então, para a gente poder analisar o momento, temos que ver esse vetor que vai surgir nessa grandeza momento, grandeza vetorial, e principalmente como que a força atua. Vamos pegar aqui uma situação qualquer, Eu mencionei que ia fazer uma figurinha, eu volto para aquela ideia da ferramenta, da chave de boca, mas vamos pegar aqui uma maneira mais genérica, Vou ter então um corpo aqui qualquer, ao qual eu colocarei este ponto fixado, tá? Este ponto aqui, ele vai ser por nós o nosso eixo de rotação. Então imagine, eu tenho um eixo, meu canetão aqui é enfiado, beleza? E o corpo está aqui preso e pode girar ao redor. Tranquilos isso? Bem, vamos aqui então aplicar uma força de intensidade F, de maneira que esta força então possa girar este objeto. Tranquilos até aqui? Bem, vemos o seguinte, que do eixo de rotação até o ponto onde a força está aplicada, tem um vetor posição R. Então, uma medida, uma posição deste ponto em relação ao eixo. Temos a força F. Note que a nossa força F aqui, em relação ao vetor posição R, tem um ângulo. Vamos colocar aqui, Este ângulo aqui colocado, gurizada, é um ângulo θ.
E nós vamos ver como que essa força F, então, vai agir para que haja, né, a rotação deste corpo. Porém, vamos parar nesse momento e voltar aqui para a definição. Fisicamente, momento de uma força é uma grandeza vetorial. Como eu disse, torque, né? Alguns representam torque, deixa eu colocar aqui do lado do torque, ó, a letra grega tal. Eu particularmente não gosto de utilização desta letra, devido ao fato de alguns materiais também usarem a mesma letra para falar de trabalho e as equações ficarem muito parecidas. Eu acho que pode confundir o aluno, principalmente aqueles que tem aquela paixão recolhida pela física, que não gosta de assumir, sabe? Então, para essa galera aí, vamos usar a letra M, que também é muito comum, tá? Então, ó, momento de uma força, ela vai ser definida como o produto vetorial. Então, vem lá das definições de vetor, ok? Nós temos o produto escalar e o produto vetorial. Neste caso, é o produto vetorial entre a força e este vetor posição. É assim que é definida a expressão do momento de força. Agora, quando que nós vamos ter, então, a atuação do momento? Quando este momento não é zero? Aí eu preciso fazer análise entre esses dois vetores. Bem, vamos pegar essa situação. Depois eu vou deixar um pouco mais detalhado numa figura mais simples. Mas vamos daqui verificar o seguinte. A nossa força F, ela sofre uma projeção aqui num eixo horizontal. Deixa eu apagar esse tracejado. Então aqui vamos chamar de Fx, só pela força do hábito, né, da horizontal ser x. E aqui nós vamos ter uma projeção dela na vertical, o que seria o nosso Fy. Tranquilos aqui para todo mundo? Bem, verifique o seguinte. Eu tenho um objeto, vou pegar aqui, ó. Vou prendê-lo, prender para o lado de cá para ficar semelhante. E vou aplicar uma força. Se eu aplico uma força para baixo, ó como ele rotaciona. Se eu aplicar uma força para cima, ele rotaciona. Agora, e se eu aplicar uma força, como está essa Fx, tentar puxá-lo, ele vai rotacionar? Se eu tentar empurrá-lo, ele vai rotacionar? Não rotaciona. Então, a força Fx não produzirá um efeito de rotação, não gera um momento. Agora, a Fy, ela produz. E como é que a gente encontra o valor de Fy? Usando da nossa trigonometria, vetor Fy passando para o lado de cá, fecha um triângulo retângulo, beleza? Este ficando oposto ao ângulo θ. Então, meu Fy seria F seno θ. Ok? Então, na hora que a gente vier aqui para o produto vetorial, o que é que vamos obter? Que o momento, vamos pôr agora o módulo do momento, e a gente já vai trabalhar com as grandezas F, R, seno θ. Falar, professor, então, eu vou ter que ter sempre este Fy para ter o FR seno θ? Não necessariamente. Eu vou mostrar um outro caso para vocês enxergarem isso. Mas o que eu quero que vocês notem que é o seguinte. Quando a gente fala de produto vetorial, essa passagem é direta. Vetores, como vocês sabem, é proveniente da matemática, né? E no estudo matemático já é por definição. Sempre que eu fizer o produto vetorial entre esses vetores, obrigatoriamente surge um seno em sua multiplicação, ok? Mas eu consegui mostrar aqui para vocês, usando a ideia de projeção vetorial, que eu chego nessa expressão, tá? Então, eu posso lembrar de forma direta do que era o produto vetorial, ou, não sei, nunca aprendi isso como vetor, não tem problema.
Se você não quiser olhá-los como um produto vetorial, trabalha com projeção de vetores, como a gente vem trabalhando há muito tempo, que você chega na mesma expressão. Ó, aqui também eu poderia pôr módulo de F, módulo de R, posso até apagar aqui e deixar só como M, que muita gente traz desse jeito. Mas está aqui, essa é a ideia matemática geral. Aí você fala, ó, Hilton, seguinte, eu andei vendo umas videoaulas, ou o meu professor da escola, da faculdade, enfim, não passou assim não. Nem tinha seno lá não, Hilton. Lá ele só colocava que momento ele era um mais ou menos F vezes o D. Que relação que tem uma com a outra? É a mesma coisa? É. A gente vai analisar então o que é este mais ou menos e o que é este FD. Só para adiantar aqui, ó, este mais ou menos está associado com essa capacidade de rotação. Se eu aplicar a força Fx, ele não gira. Mas se eu aplicar a força F, o corpo passa a rotacionar aqui no nosso sentido anti-horário. Então essa noção de girar no sentido horário ou anti-horário é proveniente daquele mais ou menos. Mas vamos aqui então neste momento fazer um novo desenho, uma nova amostragem. Vou mais uma vez trabalhar com essa figura. Vou só trocar aqui para um exemplo, né, qualquer, algo mais prático, e mostrar para vocês como a gente produz aquele FD. Beleza? Vamos então ali que eu vou dar uma apagadinha no quadro. Bora lá. Bem, numa figurinha um pouco mais simples aqui, mas dentro daquela ideia da chave de boca, que é de apertar o parafuso, né, do pneu do carro, daqui de maneira geral, qualquer tipo de parafuso. A gente sabe que existe então um braço, e é esse braço aqui que permite a rotação, né? A força sobre ele que a gente verifica. Bem, a força que eu havia colocado na figura anterior estava inclinada de um ângulo alfa, estão lembrados? E a gente teve então que decompor o vetor força. Uma outra forma de trabalhar com ela é o seguinte, é observar a linha de ação desta força. Aqui então é chamada de linha de ação. Então, por meio da linha de ação desta força, a gente vai também trabalhar, né, uma segunda forma de ver. Bem, note que trazendo a linha de ação, deixa eu apagar esse pedacinho aqui da minha chave, só para vocês verem que aqui forma um ângulo θ. Então, temos aqui, novamente, um ângulo. Só que ao invés da gente trabalhar com a projeção da força, vamos usar aquele conceito da matemática, distância de ponto a reta. Bem, o nosso ponto é o eixo. É em torno dele que nós vamos ver a rotação. E aí lá na matemática, o que é que vocês aprenderam? Qual é a menor distância entre um ponto e uma reta? Se vocês lembram bem, é sempre aquela que se torna perpendicular entre o ponto e a reta. Porque se eu for aqui do ponto e olhar para esta reta, eu posso ter várias e várias e várias distâncias. Mas a que interessa é a menor, ou seja, aquela que se torna perpendicular. Então nós teríamos aqui, veja bem, a nossa reta, se é que está perpendicular, né? Eu dei uma entortada, pera aí que eu vou dar uma arrumada. Jesus, entortei de novo. Acho que está menos pior agora. Tá aí, ó. Vamos chamar isso daqui de D. Beleza? Bem, e aqui, obviamente, que é o nosso vetor posição R. Vamos traçá-lo aqui, ó. Olha ele aqui de novo. Vetor posição R. Da matemática. Ângulos internos alternos. Vamos apagar mais esse pedacinho da nossa chave, ó. Aqui também é o nosso ângulo θ. Ok? Bem, o que a gente verifica? Que momento de força nós vimos que ele é F, R, seno, θ. Confere isso. Vem lá da definição de produto vetorial. Bem, agora olhe bem para a figura. D
ângulo de 90 graus. Na frente do ângulo de 90 graus nós temos a hipotenusa. Ó, se a gente deixar o ângulo aqui, ó, deixar ele mais de pé, ó. Ah, o ângulo não, desculpa, o triângulo. Ângulo de 90, este cara é o D. Este cara é R. Aqui nós temos o ângulo θ. Então, matematicamente, a relação entre D, R e θ é por meio do seno. E quem é o nosso seno θ? Cateto oposto, que é D, hipotenusa, que é R. Portanto, quem é o nosso D? Nada mais é que R seno θ. Tranquilos? E aí, o que acontece ali, senhoras e senhores? No lugar de R seno θ, eu troco por D. E a gente verifica aqui, ó, que o momento é força vezes D, chamado de braço de alavanca. Então, o nosso Dzinho é o braço de alavanca. Me dê um ponto de apoio e levantarei o mundo, né? O princípio da alavanca, Arquimedes, tá aqui, esse é o nosso braço de alavanca. Aí você fala, professor, mas e aquele mais ou menos? Agora eu entendi que o D é proveniente aqui de encontrar a menor distância entre a linha de ação e o eixo. Mas e esse mais ou menos? Aí ele está associado ao sentido do giro. Se girar no sentido anti-horário, nós verificaremos que o momento torna-se positivo. Nós adotaremos o sinal mais na nossa equação. Então, logicamente, que se ele girar no sentido horário, o nosso momento negativo. E isso aqui dá menos. Tranquilos aqui a ideia? Então, é essa expressão classicamente que a gente usa. Ela sempre trabalha nesta situação. Agora, se a força F já tivesse perpendicular, o ângulo sendo 90 graus, o nosso vetor posição R coincidiria com o D. Então, eu já poderia aqui, sendo 90 graus, ficaria FR. E o R sendo coincidente a D. Mas válido somente para forças perpendiculares. Ok? Agora, por que positivo e por que negativo? É uma convenção, isso aqui vocês encontram em qualquer lugar e espero que guardem bem. É aquela história de decorar e gravar, mas vou mostrar para vocês o porquê, que poucas pessoas mostram, poucos falam. Temos que lembrar, o momento é um vetor. Se ele é um vetor, ele tem que ter direção e sentido. Vamos então discutir os vetores momento. Tá aí, galera, o nosso assunto aqui então, ele é o vetor momento de uma força, não é o vetor torque, que seja. Como é uma grandeza vetorial, a gente necessita todo vetor indicar as três características fundamentais. Então, o seu módulo ou intensidade é a operação matemática. Momento de força é igual a força, um produto vetorial com o vetor posição, que demonstrei para vocês que é vista como FD, como braço de alavanca. Beleza? Direção. O momento é sempre perpendicular, tanto a força quanto o braço de alavanca. O momento é sempre 90 graus em relação aos dois. Agora, qual é o seu sentido? Lembrando que toda direção tem sempre dois sentidos. Então, para definir o sentido, regra da mão direita. O que é que nós vamos fazer? Com os nossos 4 dedos, nós vamos girar para onde está rotacionando. Eu vou olhar para o corpo e ver para onde ele rotaciona. Girei, meu dedão apontou para cima, ele está apontando o momento. Aí a gente precisa lembrar
daquela regra da matemática em que para cima não era o eixo Y positivo, direita que era o eixo X positivo, para frente eixo Z positivo. Estão lembrados da aulinha de vetor? Até introdução de física a gente vê isso. Então, para ser positivo, vamos lá. Para cima, para direita, para frente. Para ser negativo, para baixo, para esquerda, para dentro do quadro. Então é o dedão, é a posição do dedão que vai me dizer isso. Ó. Neste momento, ó, girei, dedão para cima, momento é positivo. Se eu girar e o dedão estiver para baixo, o momento é negativo. Vamos aqui lembrar do horário e o anti-horário? Olha lá. O que vai acontecer? Olha o sentido de giro. Sentido de giro são meus 4 dedos. Girei. Conforme eu giro, meu dedão aponta para fora. Lembrando que o vetor é como se fosse uma flecha. Apontou para fora. Este é o nosso vetor momento. É como se o vetor saísse, né, em direção de vocês. Ó, ele vai sair pontinha da caneta. Beleza? Tomara que não tenha desfocado. Minha câmera não tem foco automático. Bem, agora eu vou olhar da outra forma, ó, no sentido horário. Minha mão girou, ó, girou no horário. O meu dedão está apontando para dentro do quadro. É como se a flecha agora entrasse, você visse a parte de trás. Este é o vetor momento. Entendemos este vetor momento, deixa eu pôr aqui no laranja, como ele sendo o negativo, como a gente atribuiu, porque o dedão está para dentro, contrário ao eixo Z, dedão está para fora, a favor do eixo Z, é o nosso positivo. Por isso que eu pedi, grave. Gravou mais, gravou menos, beleza, não tem problema. A questão é, e se no vestibular aparecer? E para onde aponta o vetor momento, o vetor torque? Acontece principalmente em questões de alternativas de teoria, ou aquelas lá, afirmativas 1, 2, 3, 4, para ver o que é certo e errado, verdadeiro e falso, enfim. Pode surgir esta ideia de aonde um momento aponta. Então tá aí, né, aquele print bem legal, para que vocês gravem bem, momento de força é um vetor. Ok? Vamos agora então para o nosso assunto final. Analisar quando eu tenho mais de um momento sobre o corpo. O que fazer? Vamos lá. Para encerrarmos, gurizada, ó, 3 pontos fundamentais que concluem a ideia como uma aplicação de tudo que nós já vimos. Eita, enrolei. Mas, de maneira geral, a gente já sabe o que é momento, a questão dele rotacionar o corpo, a gente já sabe as convenções de sinais deste momento, quando positivo e negativo. Agora a gente também sabe por que é positivo e negativo, só precisamos aplicar algumas condições. Primeiro, a de momento nulo. Quando é que não temos momento? A gente já discutiu isso lá no início, né? Primeira situação é quando o meu vetor força, estou colocando ele neste sentido, mas ele pode estar no sentido oposto, igual à nossa figura inicial. Ele estiver aqui, ó, em relação ao vetor posição. Aqui o vetor posição. Quando ele está paralelo a ele, porque ele vai formar um ângulo de 180 graus. E o seno de 180 é zero, o que nos dá, então, um momento nulo. Agora, uma segunda situação é aplicarmos a força diretamente sobre o nosso eixo, que aqui está sendo representado por um apoio. Eu tenho uma barra apoiada, exemplo de gangorra. Quem nunca brincou na gangorra? Você tem ali um apoio, só que ele está colocado bem no meio, para poder gerar a situação até de equilíbrio, assunto da nossa próxima aula. Mas quando eu ponho pessoas de massas diferentes na extremidade, ela sobe e desce. Se não tivesse o chão, elas girariam. Exemplo, roda gigante, que gira sobre um eixo principal. Bem, temos vários exemplos e aplicações práticas. Basta verificar onde está o apoio e quem é o eixo e se o corpo é capaz de rotacionar. A ideia é essa. Agora, não rotaciona se a força estiver sobre o eixo ou se ela estiver paralela.
Bem, como assim? Nós já tínhamos visto essa situação. Se ela for perpendicular ou até mesmo inclinada, ela gira. Ela gira. Agora, ela sendo aplicada paralela ao eixo, não gira. Se eu fizer força no eixo, eu não produzo rotação lá no nosso apoio. Ok? Então, são duas condições de momento nulo. Agora, nós podemos ter mais de uma força aplicada e não anular o momento, que é o exemplo de momento binário. Essa palavra binária ela é muito utilizada principalmente nas ideias gravitacionais, estrelas que giram, rotação planeta Terra, existe essa relação binário. Nós vamos talvez ver isso quando entrarmos em gravitação. Não garanto, porque depende muito de como nós avançaremos no assunto, mas de maneira geral é bastante utilizado. O exemplo que eu trouxe aqui é o girar uma chave. Né? Quando eu giro a chave aqui, eu estou girando ao contrário, né? Tá aqui o meu dedão e estou girando ela neste sentido. Que forças que estão sendo feitas? Se olhar a chave aqui, ó, uma vista por detrás dela, nós vamos ver que existe uma força em cima dela e outra força por baixo dela. Uma do meu dedão e a outra do meu polegar. Quebra a chave e deixa só a haste principal ali que vai fazer o movimento de rotação para abrir ou fechar, para ver se é possível girar. Não, né? Porque ó, esta força produz rotação para este sentido. Por que, professor? A força está para lá, olha o eixo aqui. Deixa eu pegar a caneta verde. Este cara aqui é o meu eixo, é o centro da chave. A força empurrando para lá, a chave gira. Beleza? Ó, girou. Tenho este momento. Agora, para o lado de cá, ela gira. Olha lá, girou. Estão vendo que nas duas situações, ó, o dedão ele vai estar para frente? Então aqui eu somo os dois momentos. Duas forças, momento binário. Então, o nosso momento aqui, ele seria o momento da força 1 com o momento da força 2. E essa capacidade do meu sistema em somar momentos gera o que a gente conhece por momento resultante, que é a soma vetorial de todos os momentos. Cuide com isso, porque eu posso ter duas forças atuando e produzir rotação, só que às vezes elas no mesmo sentido, só que a rotação ela tem um efeito um pouquinho menor, então tem que tomar cuidado, por isso que a gente tem que saber para onde está o momento, isso é importante, por isso que eu mostrei para vocês a ideia do vetor momento, para que vocês enxerguem se vai somar ou subtrair. Bem, de maneira geral, essas são algumas das aplicações que nós usamos muito em momento. Agora, fora isso, nós trabalhamos bastante com equilíbrio, com alavancas, mas esse assunto fica para uma próxima aula. Por hoje paramos por aqui, ok? Bem, se você está gostando do meu trabalho, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative os sinos de notificação, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. É sempre bom, engrandece o canal, não te custa nada, ajuda bastante, eu posso estar sempre melhorando, trazendo com mais qualidade aulas para vocês. Ficamos por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.